também a você de ter a disponibilidade de estar aqui e vir ajudar a gente aqui a pensar e ver como fazer pesquisa. Fique à vontade aí, a turma é sua. Como você já viu, algumas pessoas leram o seu texto e fique bem à vontade aí. Bem, eu queria primeiramente agradecer. Eu sou Pablo Holmes, né? O Arthur deve ter falado alguma coisa sobre mim. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu queria agradecer inicialmente o convite ao Arthur. É um prazer estar falando com vocês, mesmo à distância. Eu sou filho da casa da Faculdade de Direito, né? Fiz minha graduação na Faculdade de Direito. Fiz monitorias, fui monitor, acho que é de algumas pessoas que eu estou vendo aqui na tela. Acho que eu fui monitor de Alfredo, de introdução ainda. Introdução 1, com o João Maurício, na época. Fui monitor de hermenêutica, fiz mestrado aí na faculdade, dei aula como estagiário de docência. E depois fiz doutorado fora, na Alemanha, na Universidade de Flensburg. E minha trajetória é uma trajetória de sempre me dedicar muito à teoria do direito, teoria constitucional, teoria política, teoria social, né? Muito influenciado pelo ambiente que a gente tinha na faculdade na década de 2000, assim, começo da década de 2000, que na pós-graduação de direito no Brasil inteiro, né? Uma influência muito grande da teoria social alemã, do Luhmann, do Habermas. E eu fiz um mestrado discutindo teoria social alemã, teoria crítica, Escola de Frankfurt, Habermas e Honneth, e aplicando a leitura dos dois, tanto de Habermas como de Honneth, do direito moderno, do processo de diferenciação do direito. E minha dissertação de mestrado lidava com as diferenças e similaridades e aproximações entre Habermas e Honneth. Mas no doutorado eu fui fazer um trabalho que terminou se distanciando um pouco dessa tradição, e eu terminei escrevendo sobre transnacionalização do constitucionalismo, sobre fragmentação do direito internacional, sobre a transição, como funciona o constitucionalismo no nível transnacional, e aí me engajando no debate com Teubner, né, com o Hauke Brunkhorst, que foi meu orientador, com o próprio Marcelo, e com o debate sobre governança global e constitucionalismo, usando, sobretudo, realmente a teoria dos sistemas. Então, eu usei muito teoria dos sistemas e me dedicando à teoria constitucional internacional, tentando pensar como funciona no nível global, no nível internacional. E algumas intuições do meu trabalho eram ali que digamos, a direção que o debate tomou, né, graças a Teubner, né, e seus seguidores, sobretudo na Europa, me parecia muito pouco sensível a questões relativas, por exemplo, à exclusão social, a problemas de exclusão que tornam possível, que tornam, digamos assim, implausível a prevalência de arranjos constitucionais no nível internacional. Então, no final, minha tese de doutorado, que saiu em livro na Alemanha, é uma crítica, em grande medida, uma crítica a Teubner. Foi interessante, porque ele citou bastante, o Teubner se interessou pelo trabalho, terminou citando algumas vezes, né? Citou no livro dele sobre fragmentação constitucional, em vários artigos. Então, o Teubner terminou lendo o trabalho, citou algumas vezes, e houve uma discussão. Durante a pandemia, agora, até cheguei a trocar e-mail com ele está um pouco doente, né? Eu cheguei a trocar e-mail com ele sobre a pandemia, porque ele ainda insistindo sobre o papel né, dos regimes constitucionais internacionais na pandemia, e eu dizendo, eles falharam, no final os estados foi que eu li uma coisa, foi curioso o debate que a gente teve, porque ele defendendo a gente concordou o seguinte, que os regimes internacionais falharam,
E eu concordo com ele que, de fato, a única forma de enfrentar a pandemia de modo minimamente razoável teria sido que nós tivéssemos regimes internacionais de saúde. Porque se a gente tivesse tido um regime de saúde global que funcionasse, desde janeiro, a gente teria tomado, provavelmente, medidas que pudessem diminuir bastante a expansão, né, a forma como a pandemia se alastrou. Mas ele disse que a culpa disso não é ele culpa os estados por isso. E eu disse, não é dos estados, a culpa não é dos estados, é um problema de coordenação muito complexo. Eu acho que é um problema de coordenação que é um problema típico. Na verdade, faltam a esses regimes os equivalentes funcionais do constitucionalismo. E isso não é culpa deles também, não é culpa desses regimes. É que talvez a sociedade mundial não tenha encontrado ainda um equivalente para isso. Para mim, o equivalente principal é a noção de coletividade. Parece que eu estou defendendo uma teoria política antiga, mas, no fundo, eu aqui nesse ponto, acho que eu concordo muito com o Marcel Neves, de que Teubner vai longe demais em desprezar o papel da política como sistema funcional. Eu diria que a teoria dos sistemas, de fato, tem isso para quem gosta de teoria dos sistemas, eu diria que é uma grande contribuição na teoria dos sistemas. O fato de que a teoria dos sistemas relativiza o papel da política, não vê a política como outras teorias tradicionais, acho que diria o próprio Hegel, né, o Kant, o próprio Habermas. Uma longa tradição de teoria social e teoria do direito. Carl Schmitt, Kelsen, veio na política um sistema funcional fundamental, e a teoria dos sistemas relativiza isso, porque ela mostra a importância do direito, a importância da economia, a importância da ciência, a importância de outros sistemas funcionais, da educação. Mas eu diria que Teubner talvez exagere nisso e vê pouco, e também vê quase nenhuma função para a política. E eu não vejo isso como algo muito razoável. E, para mim, isso tem a ver com uma função da política moderna, que é a da produção da noção de coletividade. Eu não sou schmittiano, longe de mim, eu sou um crítico, sempre fui um crítico muito forte de Schmitt, mas não é à toa que Hegel, Schmitt e vários outros autores da teoria política veem no Estado um elemento fundamental da modernidade. Eu não tenho nenhum apego ao Estado, mas eu diria que ele cumpre uma função importante na modernidade, que é a produção, produzir a visibilidade da coletividade, que serve tanto de autora como endereço dos processos de decisão coletiva. Eu não acredito que a política vai salvar o mundo, nem vai destruir o mundo, mas ela tem uma função importante na produção da diferenciação do direito e, portanto, da produção de regulação responsiva, para usar o linguajar do Teubner. E eu diria que não há, pode ser possível, a gente pode encontrar um equivalente funcional para o Estado e para o constitucionalismo estatal, mas eu não vejo isso ainda disponível. E, diferentemente de Teubner, portanto, eu sou muito cético quanto à produção de regulação social responsiva a problemas de exclusão, responsiva a problemas de direitos fundamentais, se não houver um equivalente funcional para os processos de políticos, de decisão coletiva, de produção e visibilidade de uma coletividade política. Essa é a minha grande crítica ao Teubner. Aí eu disse isso a ele desapareceu, ele não voltou a me responder mais. Ele viu que não ia me convencer, mais uma vez. Mas a gente trocou esses e-mails agora recentemente. Mas bem, esse era o meu trabalho, é um trabalho de teoria política, né? Teoria constitucional, clássico. Assim. Então, quando acabei o doutorado, eu voltei para o Brasil, eu virei professor de teoria política e teoria da democracia na Universidade de Brasília. E com uma trajetória bem interdisciplinar, né? Voltei para um departamento de ciência política. Eu sou professor no departamento de ciência política, no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, na UNB. Mas tenho um pé no direito. Lá também sou professor
credenciado para orientar mestrados e doutorados na pós-graduação em Direito, lá na UNB, e tem um grupo de pesquisa junto com o Marcelo Neves, no qual a gente discute essas coisas todas. E, mais recentemente, eu tenho variado um pouco a minha agenda de pesquisa, né? Eu escrevi ainda sobre nessa área de governança global, então tenho um artigo sobre internet, que eu escrevi com uma aluna, crise da democracia, mas eu tenho tentado me dedicar recentemente a algumas pesquisas empíricas na área de judiciário, eu tenho orientado na área de judiciário, e tenho orientado alguns trabalhos que estudam o Ministério Público, né? Então, estou orientando um trabalho sobre Lava Jato, muito interessante, de um aluno, que tenta contar a história da Lava Jato, mas usando metodologias de ciência política, né, um trabalho qualitativo. Tenho orientado, inclusive, algumas coisas mais quantitativas na área de judiciário. Mas um projeto que eu estou querendo iniciar é um velho projeto que eu tenho, que eu já tinha desde o doutorado, que é me debruçar sobre história constitucional e sociologia constitucional brasileira. Então, eu vou falar um pouco sobre sociologia constitucional, eu vou falar um pouco antes disso, e vou falar um pouco do que eu entendo por sociologia constitucional, e aí eu vou tentar falar um pouco desse paper. Eu não vou apresentar o paper, vocês leram o paper, eu suponho, então eu vou falar um pouco dele, de como eu cheguei a ele, e que isso, na verdade, é uma coisa nova para mim, mas eu espero que ouvir vocês quanto ao paper, muito mais. É um paper bastante experimental, né? Porque vocês viram, ele tem uma característica bem crítica, né? Faz tempo que eu não escrevo papers desse tipo. Então foi uma provocação, na verdade foi uma palestra que eu dei aí em Recife, na Brasd, que foi uma provocação dada pela mesa, na verdade. A mesa me convidou, eu fui convidado para uma mesa para falar sobre pós-colonialismo, e aí eu escrevi esse paper, e desse paper escrevi uma apresentação. Eu costumo escrever minhas apresentações, e aí eu tive essa ideia, porque usando um autor que eu já tinha usado para dar aula de teoria política, e eu tive essa intuição. E saiu essa palestra, e daí saiu esse paper. Mas eu vou... Qual é esse interesse que eu tenho em sociologia constitucional? Bem, sociologia constitucional é algo que eu já estou fazendo desde o doutorado, talvez, ou mesmo antes, né? Sociologia constitucional é o uso do instrumental teórico da teoria social, da sociologia política, da sociologia do direito, para ler problemas constitucionais. Então, a ideia da sociologia constitucional é ler problemas constitucionais, ou seja, a relação entre direito e política, a relação entre poder e regulação jurídica e direito, norma, como o poder político, a capacidade de decidir coletivamente, de forma vinculante, para usar o linguajar lumaniano, né, como decidir coletivamente de forma mediada pelo direito. Esse é o problema constitucional. A sociologia constitucional, ela se debruça sobre esse problema. Como é que sociedades, ou grupos humanos, ou estruturas sociais, né, grupos humanos em geral, organizam suas formas de decidir coletivamente e, sobretudo, na modernidade, como essa forma de decidir coletivamente ela é mediada pelo sistema jurídico, ou seja, pela forma jurídica de exercer o poder, ou seja, de tomar, de fazer com que decisões sejam respeitadas. Então, esse é o problema da teoria constitucional. Mas é um problema que a sociologia constitucional observa não como um problema puramente de legitimidade, não a partir do problema da justificação, como é típico da teoria constitucional. Né? A sociologia constitucional não olha para esse problema e pensa, isso é legítimo ou não? Não. A sociologia constitucional tende a olhar para esse problema e tentar refletir como é possível que uma sociedade organize de tal ou qual forma
seu sistema político e seu sistema jurídico. Como é possível que no Brasil nós tenhamos uma Constituição? Como é que essa Constituição funciona? Como é que essa Constituição emergiu? Como essa Constituição como é que funcionam? Você pode ir para um lado institucional, você pode dar uma observação, observar isso mais institucionalmente. Você pode observar como poder e direito interagem nas decisões judiciais da Corte Constitucional, da Suprema Corte Brasileira. Como é que o parlamento interage com... E você pode usar instrumentos da sociologia para descrever isso, né? E a sociologia constitucional, pela qual eu me interesso, utiliza, sobretudo, o instrumental da teoria dos sistemas. Utiliza, sobretudo, o instrumental de uma teoria que entende que a comunicação humana, ou seja, que a comunicação humana é um processo recursivo, né, no qual não há, digamos assim, não é que não há agência, mas a agência ela é vista como um endereço de comunicação. Ou seja, os emissores da comunicação são parte de um processo de construção, emergência evolucionária, na qual processos comunicativos geram estruturas que tornam mais ou menos prováveis a sua permanência ou não. A comunicação é um processo lábil, é um processo frágil, em que ela pode emergir dadas certas circunstâncias, ela se utiliza dos nossos corpos, mas ela não se confunde com os nossos corpos. Havia seres humanos antes de haver sociedade, digamos assim, né? Há formas muito simples, né? Claro que os seres humanos eles têm a biologia pode isso é uma coisa interessante, um debate interessante não, nosso debate aqui. É claro que os seres humanos eles podem ter, você pode dizer que faz parte da nossa biologia em alguma medida a socialidade, né? Tem alguns estudos recentes, lá na UNB tem um trabalho interessante do Fábio Almeida sobre isso, mas tem estudos recentes, né, na área da primatologia, na área da biologia evolucionária, que mostram que, de fato, é bem provável que nós, seres humanos, o que nos diferencia de outros primatas é que nós temos uma capacidade, provavelmente, biológica de cooperar. Para vocês terem uma ideia, os seres humanos, diferentemente dos chimpanzés, nós temos, por exemplo, uma capacidade que os chimpanzés não têm, que é de apontar de forma não interessada. Um exemplo clássico disso é um chimpanzé. Tem experimentos que mostram que um chimpanzé ele vê um bebê chimpanzé chorando e procurando a mãe, e ele nunca vai ter a ideia de apontar para o bebê onde está a mãe dele, se ele vir. Eles controlam isso no laboratório, embora os chimpanzés apontem, por exemplo, comida numa caçada, ou os chimpanzés orientem os outros para conseguir comida. Ou seja, eles têm interesse, né? Já os seres humanos, a partir de 10 meses, 12 meses de idade, quando os seres humanos têm alguma consciência, se um bebê humano vê um outro bebê humano chorando porque ele quer sua mãe, e ele vê a mãe e ele entende a situação, o bebê humano tende, mesmo antes de qualquer socialização, a apontar para o bebê onde está a mãe. Ou seja, isso é uma capacidade provavelmente nossa. Quem se interessar por isso, é um debate interessante, tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Tem um autor americano, mas que ganhou um prêmio importante, chamado Michael Tomasello. Vou botar o nome dele aqui. Ele cria uma onda engraçada, porque ele é um psicólogo, biólogo, ele não tem nada a ver com teoria social, pessoal. Mas ele ele deu uma palestra em que ele brinca, a rigor, o Homo economicus, o ser vivo, o ser humano que só coopera porque ele tem alto interesse, porque ele vai ganhar algo em troca, em laboratório, quem se comporta assim é o chimpanzé. Os seres humanos não se comportam assim. Os seres humanos tendem a ter formas de cooperação que não são interessadas. Ele dá vários exemplos de cooperação. Então, o Homo economicus pode estar mais próximo do chimpanzé do que do Homo sapiens. O que isso tem a ver com o nosso debate? Tem a ver o fato de que é possível que, provavelmente, os seres humanos
têm uma capacidade biológica de produzir comunicação. Essa é a conclusão do Michael Tomasello, de que nós temos uma aptidão biológica para nos comunicar. E é isso, o fato de que nós nos comunicamos, ele é fundado nessa capacidade de cooperar sem interesse. É muito próximo de Habermas, né? Mas não necessariamente, porque aí tem a questão de como você compreende o conceito de comunicação. Você pode entender que, como Luhmann, que os seres humanos têm essa capacidade biológica e isso é um acoplamento estrutural. Ou seja, o fato de que nós temos, nosso cérebro foi selecionado biologicamente para se comunicar, e isso é fundado numa capacidade que nós temos de cooperar sem interesse, de produzir sentido, mas uma vez que isso acontece, a comunicação, que essa é a versão do Luhmann, a comunicação, ela se desacopla, né? Ela para usar uma expressão da teoria da evolução, ela levanta voo. A evolução social, ela se torna uma evolução própria. Pronto. Então, nesse momento, a gente tem comunicação como algo que depende da evolução humana, biológica, mas tem uma dimensão própria. A comunicação, os sistemas de comunicação são sistemas simbólicos, fundados em diferenças, né? Tudo isso você já sabe, no Luhmann, é básico, mas eu estou repetindo. Fundado em diferenças que são recursivas. E esses processos comunicacionais podem se cristalizar em estruturas que tornam mais prováveis determinadas formas de comunicação. Bem, isso é o comecinho da história. Mas que isso interessa? Bem, a sociologia da Constituição, pela qual eu me interesso, entende os processos sociais a partir desses conceitos simples, da teoria dos sistemas, da teoria social. Mas é claro que para analisar processos constitucionais, a coisa muda, porque são processos extremamente complexos. Então, a gente vai ter que se apoiar, né, em uma teoria social que tente descobrir como é que sociedades produzem sistemas comunicacionais tão complexos a ponto de que eles sejam capazes de produzir, por exemplo, processos decisórios, democráticos ou não, ou processos decisórios nos quais uma classe decide por outra, ou um sacerdote decide por todo mundo, né? E que são coisas típicas de sociedades estamentais ou sociedades fundadas em diferenças centro e periferia, grandes impérios, ou né, a sociedade feudal europeia, ou sociedades como a sociedade moderna, na qual há a diferenciação entre política, direito e ciência, por exemplo. Bem, dito isso, a sociologia constitucional pela qual eu me interesso, ela tem tido uma cooperação muito interessante com um outro ramo da sociologia, que se chama sociologia histórica, que também não se confunde com história. A sociologia constitucional, eu diria que ela é um ramo bem interdisciplinar, por natureza, porque ela tem a ver com direito, porque a Constituição é um problema que envolve política e direito, mas ela tem a ver também com história, porque a metodologia que os sociólogos constitucionais têm usado é, em grande medida, histórica. E esse é um trabalho que eu não tinha feito no doutorado, que eu estou começando a fazer agora. O que é a sociologia histórica e como é que ela se relaciona com a sociologia constitucional? Para eu chegar no meu paper e a gente discutir um pouco ele. Bem, a sociologia histórica, ela surgiu, a gente pode dizer que ela tem a ver com, ela é típica, ela surge com a sociologia, né? Se você for ler Weber, Weber tem, em grande medida, um tipo de argumentação histórica. Quem gosta de sociologia, e aqui nesse grupo eu suponho que todo mundo tem algum interesse, quem leu a Sociologia do Direito do Weber, certamente viu lá que ele conta a história do direito, desde uma perspectiva sociológica, usando conceitos como o conceito de classe, o conceito de status, o conceito de ideias, de interesses, né? Aqueles conceitos weberianos, da tradição weberiana. Por que certas sociedades têm essa estrutura de classes? Por que aí vai mostrar que tem a ver com a economia, ou às vezes tem a ver com as ideias, tem a ver com a religião. É uma sociologia bem interessante a do Weber, né? Mas ele sempre vai fazendo
trabalhos históricos. Ele mostra, ó, na Grécia era assim, na China era assim, aí aconteceu isso, aí chegou a Roma, aí a tradição romana foi importante para o direito europeu, o direito canônico, o direito canônico foi importante no feudalismo europeu, e aí veio a Revolução Protestante, e aí se usou a tradição canônica e o Estado, no Estado ele vai contando uma história. Isso é sociologia histórica. Uma outra tradição importante na sociologia histórica é a tradição da história social, que é mais feita por historiadores. Então, aqui tem uma diferença. Né? A leitura que Weber tem da história, Weber nunca foi historiador, pessoal. Weber ia historiadores, mas ele nunca ia para o arquivo. O que ele fazia era ir para a biblioteca. Ele ia para a biblioteca e lia livros de historiadores sobre a história do direito romano, história chinesa, história muçulmana, história do direito romano. A história social, ela vai para os arquivos. Né? É o caso do Barrington Moore, é o caso tantos autores. O próprio Reinhard Koselleck, né? Aquele outro inglês famoso, importante, o Anthony... O Quentin... Qual é o nome dele? Skinner. Então, esses autores, eles vão para os arquivos e produzem história. Né? Eles fazem historiografia. A sociologia histórica é feita por sociólogos que leem historiadores. Eu diria que aqui tem uma divisão de trabalho interessante. Quem gosta de história, eu gosto de história, eu gosto muito de história, mas eu leio muita história. E é óbvio que se a gente for fazer história, é muito mal feito. Porque quem tem treinamento sociológico, ou quem tem treinamento jurídico, muitas vezes, vai para o arquivo tentando procurar alguma coisa. Não é assim que os historiadores fazem. Os historiadores vão para o arquivo muito mais abertos que a gente. Eles vão para os arquivos achar alguma coisa. O historiador vai para o arquivo tentar achar alguma coisa. E aí os sociólogos, se a gente fosse para o arquivo, alguns sociólogos vão, dá para ir também, mas a gente vai tentando procurar alguma coisa, a gente já sabe o que a gente quer encontrar. O historiador não, o historiador vai não sabendo o que ele vai encontrar, mas ele querendo encontrar algo que seja importante. O historiador vai lá e vai dizer, achei isso, esse é meu trabalho. A gente não, a gente vai, eu quero achar isso, porque a minha tese já está meio que pronta. Eu diria que os dois têm certa razão. Por quê? Porque o trabalho do sociólogo é, muitas vezes, tentar olhar para a história e tentar fazer com que ela faça sentido. Então, a sociologia histórica, eu posso passar para vocês uma lista aqui eu vou passar depois um link com vários trabalhos importantes de de sociologia histórica, que eu admiro. Mas um trabalho clássico, por exemplo, de sociologia histórica, na minha opinião, o trabalho um clássico, né, que é o do Karl Polanyi, The Great Transformation. É um trabalho clássico de sociologia histórica e econômica. É um sociólogo que olha para a história econômica do século XIX, do surgimento do capitalismo inglês, e conta essa história como um sociólogo. Os historiadores são putos com ele, porque dizem que ele mente, que ele inventa. Mas ele consegue fazer uma coisa que os historiadores não conseguem, que é contar uma história mostrando que existem relações ali de longa duração. É uma coisa que os marxistas faziam, mas os marxistas têm uma outra leitura, né? Eu diria que tem uma leitura que, na minha opinião, não é a minha, porque tem alguns elementos com os quais eu não concordo, mas eles tentavam fazer isso. Se você pega alguns historiadores marxistas, tentavam colocar a história na narrativa do marxismo, na narrativa do materialismo histórico. Eu diria que a vantagem da teoria dos sistemas é que ela é uma narrativa menos teleológica. Ela é uma narrativa muito aberta, porque ela não se funda numa filosofia da história, mas ela se funda numa teoria evolucionária da história. Ou seja, evolução no sentido de que tudo está em aberto, tudo é contingente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e, pelo contrário, a gente pode morrer, pode vir um vírus e destruir os seres humanos. Mas a sociologia histórica, ela é essa sociologia que lê a história e tenta fazer sentido sociológico.
tenta narrar a história a partir da teoria social, a partir dos conceitos da sociologia. Beleza. Ficou claro para vocês o que é sociologia constitucional e ficou claro o que é sociologia histórica. Pronto. O que eu acho que agora, para mim, é um campo de meu interesse, é usar essas duas coisas, perguntas, ou seja, usar as perguntas da sociologia constitucional. Quais são as perguntas da sociologia constitucional? Aquelas que eu falei. Como é que surge um povo? O que é um povo? O que é o povo? O povo é um conceito de teoria política. Né? Ninguém liga para o povo, ninguém sabe o que é um povo. O povo não existe, ele não está dado antes. O povo é um conceito de teoria política, mas ele é um conceito social que surge em determinadas circunstâncias. Ele surgiu historicamente na modernidade em circunstâncias muito particulares, que tem a ver com a diferenciação do sistema político, na minha narrativa sistêmica, com a diferenciação do sistema político, com a diferenciação do sistema jurídico, com a noção de territorialidade, com a noção de Estado moderno, mas é uma construção social bastante recente que tem uma série de pressupostos. Essa é uma pergunta de teoria política e sociologia constitucional. Quais são as circunstâncias sociológicas estruturais que precisam estar presentes para que a noção de povo emerja? Quais são as circunstâncias, as estruturas sociais que têm que estar presentes para que emerja a noção, a ideia de Constituição, ou a ideia de Estado moderno, ou a ideia de corte constitucional, de controle de constitucionalidade? Olha que coisa maluca, né? Okay, essas são perguntas de teoria constitucional. E aí, a minha intuição é de que uma forma muito interessante de responder essas perguntas é utilizar as ferramentas metodológicas da sociologia histórica. Quais são? Olhar, que nada mais nada menos do que o sociólogo lê história política, lê história econômica, lê história jurídica. Em algumas situações limite, quando ele não tiver resposta, ele pode até tentar ir para o arquivo. Eu quero ir para o arquivo, eu só tenho medo porque eu não sou muito bom nisso, né? Mas a ideia é dialogar de forma interdisciplinar com os historiadores, utilizar a estrutura, digamos assim, as ferramentas metodológicas da sociologia histórica para responder e enfrentar as perguntas da sociologia constitucional. Então, como é que isso se articula na prática? Eu vou falar um pouco do paper que eu escrevi. Esse paper que eu escrevi ele é muito mais uma provocação, né? Não é ainda uma pesquisa de fôlego. Não, é um projeto, eu diria, e é um texto bem provocador. Né? Acho que ficou claro para vocês que eu estou metendo pau em umas figuras. Né? Provavelmente alguns identificaram quem são. Mas eu tentei ali utilizar um pouco esse instrumental. Utilizar um pouco a leitura histórica, a leitura, digamos, da metodologia, ler a história do Brasil, ler a história política brasileira. Basicamente, eu diria que eu me apoiei a alguns autores, né? O Zé Murilo de Carvalho, o Christian Lynch, né? o Stuart, o Stuart Schwartz, alguns autores, para fazer um argumento. Claro, nesse meu paper tem um argumento ali que é de teoria política também, né? Não é só sociologia constitucional. Eu concedo que é um texto que trafega na teoria política, teoria constitucional também. Mas eu acho que ali dá para ter uma ideia de o que é que eu queria fazer. Porque eu uso um conceito de teoria política, claro, de filosofia política, que é o conceito disso. Essa diferença de população, sociedade civil, proposta por esse autor indiano. Né? Mas eu diria que a última parte do artigo, digamos assim, que não é a segunda. A primeira parte eu faço a narrativa dos constitucionalismos de 88, né? Então eu usei um pouco essa metodologia e a sociologia constitucional para discutir o que é o constitucionalismo em 88 no Brasil. Não é a Constituição de 88, o constitucionalismo. Né? E o que é o constitucionalismo? Na teoria dos sistemas, o constitucionalismo é uma teoria reflexiva sobre a Constituição. Então, as teorias que refletem sobre a Constituição de 88. O constitucionalismo de 88 são as teorias
produzidas pelos juristas, teóricos da Constituição, teóricos políticos brasileiros, que discutem... Pessoal, eu li Luhmann e eu concordo com o conceito de sociedade mundial. Mas é claro que Constituição é sempre... Quer dizer, as constituições modernas e estatais, elas são estatais. O sistema político em Luhmann, ele é mundial, ele é global, mas ele é dividido segmentariamente em estados territoriais, dado o fato de que, na modernidade, o sistema político e o sistema jurídico emergiram como sistemas diferenciados segmentariamente em estados. Isso não quer dizer que eles não sejam mundiais, são mundiais. Mas cada sistema jurídico-político forma um sistema constitucional, cada sistema político, cada sistema jurídico, dadas certas circunstâncias, não todo, né? Se você talvez for, sei lá, no Burundi, mas os exemplos de Marcelo Neves, né? Eu vou evitar eles, porque pode meio estereotipante. Sei lá, talvez a Palestina, né, que não tem claramente um Estado. Você tem ali você tem uma ordem jurídica muito frágil, uma ordem política muito frágil, fragmentada, você tem o governo da faixa de Gaza, o governo da Cisjordânia, mas você não tem um Estado palestino e você não tem uma Constituição palestina muito clara. Então lá não estão dadas as circunstâncias para a gente falar de um sistema constitucional. Eu acho até que é possível ter um constitucionalismo palestino. Exatamente o quê? O que é o constitucionalismo palestino? É a teoria reflexiva sobre os problemas constitucionais palestinos. Ou seja, como é que os autores palestinos que lidam com os problemas constitucionais narram a emergência do problema do povo palestino, a emergência da democracia palestina, se há ou não, o que é o sistema jurídico palestino, quais são os problemas constitucionais, quais são os direitos fundamentais, como é que eles se relacionam com o poder político, quais são as liberdades econômicas que existem, quais são as limitações que o poder político pode impor às liberdades econômicas. Tudo isso são problemas constitucionais clássicos. Bem, esses são os problemas constitucionais que eu quis enfrentar, dizendo o seguinte, existe um constitucionalismo brasileiro de 88. Nesse artigo. Esse constitucionalismo, isso é sociologia. Estou fazendo sociologia. Estou dizendo o seguinte, existe essa narrativa. Para mim, existem 3 grandes narrativas sobre a Constituição de 88. A primeira que eu falei, que era a teoria da efetivação, né, constitucional, que eu chamei de Teoria Constitucional da Efetividade, TCE, Teoria da Constituição Dirigente, TCD, e a Teoria Crítica da Constituição, de 88, TCC. Eu fiz essa narrativa, e depois eu disse, eu acho que... Aí eu usei de fato, aqui a parte mais experimental desse artigo, eu usei um argumento de filosofia política, mas que tem alguma fundamentação histórica para um caso que não é o brasileiro, que é o caso indiano, que é a teoria política do Partha Chatterjee. Eu usei essa teoria para dizer, eu diria que o Partha Chatterjee vai dizer, existe uma estrutura política típica de países que foram colônia. O Brasil foi uma colônia. Claro, você pode dizer tipos diferentes de colônia, mas eu diria que essa é uma diferença importante. Ter sido ou não ter sido uma colônia. Eu diria que esses problemas dessa forma não acontecem na Alemanha. Acontecem de outra forma. A história do colonialismo, a gente pode discutir isso no debate, mas a história do colonialismo é uma grande história. Tem um livro que eu acho muito interessante, de um historiador alemão, sobre o colonialismo, porque ele faz uma narrativa interessante, porque ele mostra que o colonialismo surgiu provavelmente há 10 mil anos, há cerca de 12 mil anos. Mas, de fato, o colonialismo é longo, ele tem uma longa história, mas, de fato, existem algumas particularidades no colonialismo que surgiu a partir do século XV, XVI. O colonialismo europeu é o primeiro colonialismo da história humana, da espécie humana, que, pela primeira vez, torna todo o planeta um único planeta e organiza esse planeta em hierarquias de acordo que refletem a sua própria autodescrição. Ele mostra como isso aconteceu. É bem interessante esse livro. Eu acho que tem uma tradução para o inglês já. Eu li esse livro em alemão, mas ele tem uma tradução boa para o inglês. Eu posso até botar aqui depois. Eu posso até distribuir o texto. Eu posso passar para Arthur. Bem, eu acho que essa diferença ela é importante e ela é uma diferença que é pouco levada em conta
na tradição constitucional brasileira. Na reflexão. Bem, o que é a tradição do constitucionalismo? Mais uma vez, é a forma como nós falamos sobre o que fazem os atores do sistema constitucional. A teoria constitucional é muito importante. O constitucionalismo ele é muito importante. Porque o constitucionalismo ele não é só, aí um pouquinho de Luhmann, né? Ele é uma semântica reflexiva. Ele é a descrição do sistema constitucional. Só que ao descrever o sistema constitucional, nós também informamos, a gente não está só descrevendo, nunca estamos. A ciência ela tem um papel constitutivo, na realidade, um pouco. Isso é uma coisa que o Koselleck mostra muito bem. Porque quando nós descrevemos, nós orientamos os atores. Quando a gente escreve teoria constitucional, quando Barroso escreve sobre a Constituição de 88, dizendo que ela é uma Constituição que está para ser efetivada, que existe um nível diferente de efetivação, que cabe ao Judiciário, ao Ministério Público efetivar esses direitos, isso orienta o Ministério Público. Isso orienta os juízes. Isso orienta quem lê ele. Uma teoria constitucional influente, ela orienta os atores. Pensem, eu dou esse exemplo lá no texto. Pensem, por exemplo, na teoria do... Isso não vale só para a teoria constitucional, vale para a teoria política também. Pense na teoria do presidencialismo de coalizão. A teoria do presidencialismo de coalizão, ela descreve o nosso sistema político. É claro que o nosso sistema de presidencialismo de coalizão, ele tem a ver com estruturas próprias do nosso sistema político, né? Nós temos um país muito grande, muito diferente, muito heterogêneo, com elites políticas locais muito poderosas, dada a nossa história, a história da nossa colonização, a história da formação histórica brasileira, do sistema político brasileiro. Dado isso, nós temos um país continental, um país muito grande, muito heterogêneo, com elites locais muito poderosas. Isso faz com que nós tenhamos sempre um sistema parlamentar muito partidário. É muito difícil você ter poucos partidos no Brasil. Fatalmente, você vai ter mais de 2, 3 partidos. Você poderia ter feito algo como nos Estados Unidos, mas aquilo ali foi um caso, é outra história, não vou entrar nisso, mas faz parte da nossa história o multipartidarismo. E, ao mesmo tempo, faz parte da nossa história uma tentativa de centralização política no poder central. Como tentativa, isso está no José Bonifácio, nós podemos ir para a história brasileira, né? Mas a tentativa de criação, porque isso está no meu texto um pouco, né? O diagnóstico inicial da fundação do Império Brasileiro, de que nós não tínhamos um Estado, nós não tínhamos um povo, ninguém se identificava como brasileiro, nós nos identificávamos todos como português, ou havia o escravo. O brasileiro era meio ruim ser brasileiro, até a independência. E esse é um problema típico da formação do Estado brasileiro, e isso vai impregnar nossa estrutura constitucional, nossa estrutura política. Eu concordo com tudo isso. A estrutura política brasileira, ela tenderia a ser uma estrutura que tenderia ao presidencialismo de coalizão. Mas, se você observa a tradição na literatura da ciência política, que descreveu o presidencialismo de coalizão desde 88, né, passando por Sérgio Abranches, pela Maria Hermínia, pelo pessoal da USP, e você pega como passaram a atuar os governos. Chegou ao ponto que no governo Dilma, no governo Fernando Henrique já havia, mas no governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, e agora no Bolsonaro, que ele ia cair, porque se não fizesse isso, você tem um ministro que tem planilha. Eles passaram a interpretar a teoria do presidencialismo de coalizão como uma forma de informar a atuação política dos atores. Então, querendo dizer, a teoria política ela retroalimenta também isso. A teoria constitucional, para mim, é a mesma coisa. E aí, o que eu tentei fazer nesse texto? Eu tentei usar um pouco essa metodologia para dizer, eu vou tentar deslocar um pouco a nossa leitura da Constituição de 88. Eu quero deslocar isso. Eu chamei isso de desconstrução. Pessoal, quem leu, se alguém tem... Se tem alguém que leu o Derrida e gosta disso, desculpa, eu peço desculpa. Eu não sou um especialista em Derrida. Eu li muito pouco em Derrida, mas eu li. Mas eu usei de uma forma de provocativa, meio de provocação, e me apoiando mais em Luhmann mesmo. A ideia é usar a diferença proposta pelo Pacto da Estratégia entre sociedade civil e população como forma de provocar a tradição constitucional de 88, ou seja, o constitucionalismo de 88. Mostrar que a gente não leva em consideração uma dinâmica que, para mim, é parte da nossa cultura política,
de que nós somos um país em vias de modernização, e essa modernização é uma modernização que vai se dar de cima para baixo. Seja por meio da efetivação da Constituição, dos direitos constitucionais, por conta de um judiciário ou de uma classe política, ou de gestores competentes. Isso, para mim, tem muito a ver com muita coisa que a gente tem visto nos últimos anos, né, em termos de ativismo judicial, mas em termos também do que representa o movimento político da Lava Jato, que se autocompreende, né, como uma grande transformação revolucionária, ou também várias formas de entender, né, o papel político das elites, como elite modernizante. E também, isso não é só, isso não tem a ver com direita e esquerda. Eu acho que essa era a minha tentativa. Isso tem a ver com uma estrutura comunicacional, histórica, que perpassa diferentes visões ideológicas do Estado brasileiro. E que, digamos assim, é uma diferença, para usar Luhmann, é uma diferença, é o Blinderfleck, né? É o ponto cego da teoria constitucional brasileira. A nossa teoria constitucional, ela nunca levou a sério o problema de como nós fomos fundados. Eu acho que a teoria constitucional, que mais leva a sério esse problema, é a teoria constitucional crítica. Eu diria que Marcelo Neves, na minha opinião, é um autor crítico nesse sentido. Mas eu não limito a ele, né? Pode haver outros, ou a outros, o Guerreiro Ramos, o próprio Florestan Fernandes, mas não eram constitucionalistas. Né? Na teoria constitucional, eu diria, da forma mais destacada, eu usei Marcelo, mas mesmo assim eu quis complementar um pouco a crítica de Marcelo, usando exemplos bastante interessantes da história constitucional brasileira para fazer meu argumento. Então eu queria vou terminar por aqui, para a gente debater um pouco. Já falei demais. Uau, quase 1 hora. Não, eu falei quase 40 minutos. Eu vou terminar por aqui dizendo o seguinte: esse texto que eu mandei, ele é um pouco, digamos assim, a conjunção desses elementos, né? Essa tentativa que eu quero fazer agora, que é um projeto que eu tenho, que vai começar, na verdade, não vai começar com teoria, eu não vou fazer uma história constitucional brasileira, não. Eu tenho um projeto que está em andamento, que é sobre história da propriedade, que é o meu primeiro passo nessa direção, que é utilizar as ferramentas da sociologia constitucional e da sociologia histórica para observar como no século XIX foi introduzida a propriedade privada moderna, o título de propriedade no Brasil. Existem trabalhos historiográficos recentes sobre isso, mas não existe trabalho sociológico sobre isso. Eu queria exatamente usar isso olhando como é que foi fundamental para a história, para a nossa sociologia constitucional, esse processo. Então, é um trabalho que vai me dar, eu vou ter que ler muita história, mas fatalmente, como tem pouca história disso, eu vou ter que talvez ir para os arquivos. Esse texto que eu passei para vocês é meu primeiro ensaio nessa direção. Então, digamos assim, é uma convergência desses meus interesses mais recentes. Agora, é claro, a sociologia constitucional, né, minha trajetória, da discussão sobre Toibner e tal, não tem nada de globalização aí. Mas é claro que eu vou trazer o quê? A influência teórica, né, da teoria dos sistemas, a influência teórica do Toibner como sociólogo constitucional. Então é isso. Eu queria abrir um pouco, eu falei demais mesmo, e dizer isso, né, que esse texto é muito mais uma provocação, mas como é uma provocação, eu queria mais ouvir vocês, tá bom? Muito obrigado.